dúvida para tirar, tá? Vamos deixar aqui. Vocês estão visualizando minha tela? Dá para ver, sim. Dá? Ótimo. Uhum. Beleza. Então, como a gente tinha feito aquela divisão, né? Na última aula, que é a aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre dor. Tinha uma questão lá no acervo que a Luana me passou. Aí a gente vai discutir dor lombar. As duas coisas estão muito juntas, né? Então vocês vão ver que os assuntos, eles meio que interagem bastante, assim, nas questões. Então vai ficar fácil a gente discutir dor, diferentes tipos de dor dentro da condição de dor lombar. E aí no final eu coloquei uma questão de osteoartrite, de artrite reumatoide, que também tinha lá no documento que ela me passou, e aí essa questão acabou que meio que sobrou, sabe? Como ela não se encaixava com os outros temas que a gente discutiu, eu coloquei aqui no final só para eu não ficar com nenhuma pendência, né? Para todas as questões que ela me passou no início terem sido discutidas aqui com vocês, tá? Então, pessoal, eu vou dar um minutinho assim para vocês lerem de forma breve aí o enunciado. Depois eu vou ler junto de novo e eu vou explicando alguns pedaços e aí a gente dá uma olhadinha nas respostas, tá? Então eu vou dar um minuto e meio para vocês darem uma lida aí sozinhos antes, tá? Eu estou pedindo para vocês lerem dessa vez porque os enunciados são muito grandes de lombar. E aí eu acho melhor vocês lerem, depois a gente lê junto e aí a gente vai discutindo as questões, tá? Bom, então. Acho que deu o tempo, né? Acho que deu para vocês lerem pelo menos a primeira parte aí. Eu li aqui, acho que vocês conseguiram também. Então, pessoal, ainda que vocês não tenham lido as alternativas, vou ler com vocês juntos, tá? Eu pedi para vocês lerem porque aí se eu ficar cortando para ficar explicando cada trecho, às vezes vocês perdem o raciocínio. Uma vez que vocês leram, vocês já entenderam mais ou menos o que o enunciado pede, aí a gente vai lendo agora pausado e eu vou explicando algumas partes que eu acho interessante aqui, tá? Então, é da prova da Unifesp de 2017, né? E aí a gente vai discutir de dor lombar hoje. Aí eu tentei fazer o quê? As questões que se referem à parte de avaliação, anamnese, teste clínico, teste ortopédico, eu coloquei primeiro, tá? Depois o tratamento, para a gente ter um raciocínio, até na hora que vocês verem aqui os meus slides das aulas de lombar, para a gente conseguir definir e ter um norte, assim, na hora de discutir, tá? Então, nessa questão aqui, a gente tem a anamnese e o exame clínico do paciente envolvem uma série de estratégias do terapeuta para que este, a partir das informações, obtenha o diagnóstico e trace o prognóstico do paciente. Tudo que o paciente fala e a forma como ele se comporta durante a avaliação deve ser observado e anotado. Os sinais e sintomas informados devem ser investigados durante a avaliação geral e exame segmentar e confirmados por testes específicos, se necessário. Um dos itens da avaliação fisioterapêutica bastante relevante é a graduação da intensidade da dor. Vou parar aqui para a gente discutir uma coisa em específico, tá? Na verdade, não está nas alternativas, mas eu acho que é interessante vocês terem essa informação. Quando a gente vê aqui, ó, um dos itens da avaliação fisioterapêutica bastante relevante é a graduação da intensidade da dor. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é a pontuação da EVA, né? Escala visual analógica. Só que a gente tem duas maneiras diferentes de avaliar isso, e às vezes a gente se confunde muito. Então eu quero esclarecer aqui para vocês terem em mente isso, caso vocês sejam questionados em algum momento.
Quando a gente fala de EVA, escala visual analógica, a gente precisa de uma escala colorida, que tenha lá as faces, né? Então, paciente sem dor é um paciente feliz, um paciente com muita dor é um paciente triste, as cores também, então, o paciente sem dor, ele tá na tarja verde, um paciente com mais ou menos dor, ele tá amarelo, laranja, um paciente com muita dor, ele tá na parte vermelha, e em cima da coloração, a gente tem uma nota de 0 a 10. Como que a gente questiona o paciente? Fulano, de 0 a 10, dando as referências, né? Sendo 0 nada de dor, 10 a pior dor que você já teve como experiência, que nota você dá para sua dor neste momento? Aí varia também, tá? Tem literatura que fala que é uma média dos últimos 5 dias. Eu, na clínica, eu sempre pergunto naquele momento. E aí você mostra a escala visual analógica para o paciente, ele tem que visualizar para ele entender as referências e aí ele pontua a dor dele. Isso é uma escala visual analógica. O que rotineiramente a gente faz na clínica o tempo inteiro? Fulano, qual que é a sua dor? Numa escala de 0 a 10, dando as referências, né? 0 nada de dor, 10 a pior dor do mundo. Qual é a sua nota de dor agora? O paciente vai lá e te fala uma dor, uma nota entre esses dois números. E aí, normalmente, na hora da gente evoluir, a gente coloca a EVA do paciente de 7, EVA de 5, EVA de 6, o que quer que seja, né? Isso é um dado completamente errado, pessoal, porque EVA, o paciente tem que visualizar. Quando a gente pergunta para o paciente, dentro de uma escala de números, ele dá uma nota sem que ele visualizou nada, nenhuma tabela, algo assim, a gente considera uma escala numérica de dor. Então, ao invés de EVA, é END, tá? Então, essa é a primeira observação que eu queria falar dessa questão aqui. Então, aqui ele está falando que um dos itens da avaliação, com certeza, né? O que a gente nunca esquece de fazer, um dos mais relevantes, é a gente quantificar a dor desse paciente. E aí eu gostei muito do que a gente vai ler agora em destaque, porque apesar da gente ter visto, né, que algumas questões trazem coisas que a gente não utiliza mais, traz um pensamento meio mecanicista, meio arcaico, eu achei essa questão muito recente, assim, do ponto de vista científico. Então, ó, muito embora a dor não indique necessariamente incapacidade ou limitação de movimento, a gravidade da dor, porém, pode ser observada por meio de outros comportamentos do paciente que não apenas a resposta à sua escala. Ele está falando aqui que a dor, ela é importante de ser avaliada, muito embora ela não é um dado efetivo de incapacidade, lesão. Não é porque o seu paciente tem dor, que ele tem exatamente uma lesão tecidual. Não é porque ele tem uma dor alta, que quanto mais alta a dor dele, mais incapaz ele é. Isso também não tem relação, tá? Então, gostei, assim, do formato do enunciado, porque traz informações bem recentes da literatura. E aí vem a parte que a gente tem que realmente se atentar para responder. Então, assinale a alternativa que melhor representa esses comportamentos e que confirmam que foi graduado na escala de dor. Então, a gente está tentando identificar aqui nas opções de resposta comportamentos além daquilo que o paciente pode referir como dor, tá? Comportamentos que a gente vai observar no paciente que às vezes eles são um pouco indiretos. Então, na alternativa A, o intenso quadro de dor é observado por todo o percurso do paciente até chegar ao local do atendimento. A locomoção está comprometida, a face demonstra esse sentimento, como o franzir da testa e as sobrancelhas. Então, aqui é uma identificação, né? Desde quando você chama o paciente lá na recepção, até ele chegar até a maca, como que esse paciente vem para você, né? Qual é a reação dele? Qual é o comportamento dele ao caminhar? Como que ele está caminhando, se locomovendo, né? Qual é a expressão que ele tem nesse momento? Então, esse enunciado mostra as nossas observações em relação a esses aspectos, tá? Aí na B, o ato de segurar a área dolorosa, por exemplo, dor no ombro, o paciente fica lá segurando, mudanças posturais, muito embora isso só ocorra quando o terapeuta questiona sobre a queixa, então eu vou voltar para o início dessa questão, dessa opção de resposta, tá? O ato de segurar a área dolorosa e as mudanças posturais, para mim, tem muito sentido, até aqui. Por quê? Muitos pacientes tentam procurar posições, né, posicionamentos que fujam ali da condição de dor dele. Muitos pacientes colocam a mão, seguram, esfregam, apertam, né, teoria das comportas, para melhorar, segurar, ter mais estabilidade naquela condição de dor. Adquirem posicionamentos antálgicos para tentar se livrar da dor.
Só que tudo isso, a mudança do postural, essas atitudes do paciente, elas são involuntárias. E aí, no decorrer da questão, o que a gente lê aqui? Ó? Muito embora isso só ocorra quando o terapeuta questiona sobre a queixa. E, na verdade, não é. Né? O paciente ele vai fazer isso de forma totalmente involuntária. Então, essa eu já descartaria, tá? A gente continua lendo aqui. Ó. Na maioria das vezes, o paciente até impede que o terapeuta realize a avaliação completa do segmento acometido. Isso realmente pode acontecer, mas, do ponto de vista clínico, as adaptações do paciente serão feitas o tempo todo. O corpo é muito inteligente. Não é porque a gente vai questionar que o paciente vai tentar se proteger lá. Não, o tempo inteiro ele vem se protegendo, tá? Aí na C, espera-se que haja uma rigidez anormal do segmento. Testes que comprovam isso são movimentos passivos do segmento, não sendo necessário que se repita o comportamento em atividades específicas. Colocar a mão atrás da nuca, que são as atividades funcionais, né? Essa C, pessoal, eu coloquei um slide para a gente discutir um pouquinho mais para frente, tá? Mas observa que ele fala de rigidez, né, do segmento, do membro, e que a gente avalia a rigidez através de movimentos passivos. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, tá? Aí na D, a exacerbação da dor ao toque gera suspiros, muito embora não haja nenhum recuo ou elevação dos ombros. Já ficou um pouco sem sentido. No início, né, da alternativa D, a gente pode até ver talvez um aspecto de hiperalgesia, que é um tipo de dor. Mas eu acredito que não tem nada no enunciado que leva a gente a entender que o paciente tenha um quadro diferente de informações ali do sistema nervoso central referente à dor. Então, eu não apostaria nisso. A exacerbação da dor ao toque gera suspiros. Pode acontecer do paciente sentir dor em situações que ele não deve sentir dor, né? O toque não é dolorido. Pode acontecer que o paciente sinta. Só que isso é bem fora da curva, é em condições específicas de dor, tá? E aí na E, o uso de talas ou faixas compressoras podem de alguma forma indicar a gravidade do quadro de dor do paciente. Eu não sei se vocês têm esse tipo de raciocínio, mas o paciente usando uma tala, usando um brace, usando faixa no joelho, bandagem rígida, não é porque ele faz uso desses dispositivos, dessas órteses, que ele tem um quadro maior de dor. Ele está tentando se adaptar ali, se ele está no ambiente clínico, o que a gente usa esse tipo de recurso para tentar fazer com que ele consiga fazer mais facilmente o exercício. Não significa que o paciente que não está com nada no joelho, nem bandagem, nem tipo de órtese, e o paciente que esteja com eles tenham quadros de dor diferentes exatamente por isso. Então, o paciente que está protegido com algum desses recursos, ele tem mais dor do que o outro. Não necessariamente, são adaptações que a gente tenta fazer ali para que o paciente consiga realizar melhor o movimento, muitas vezes, tá? Então, eu desconsideraria também essa questão. A resposta certa aqui, pessoal, é realmente a primeira. Não sei se vocês tiveram dúvida em relação a alguma outra, ou apostariam em alguma outra. A gente vai discorrer um pouquinho sobre o que foi dito aqui, tá? E aí, no final, se vocês tiverem dúvida, a gente conversa um pouco sobre essa questão. Então, eu coloquei aqui separado, ó, que na alternativa C, ele fala: espera-se que haja uma rigidez anormal do segmento. Testes que comprovam isso são movimentos passivos do segmento. E aí eu quis trazer uma diferenciação, assim, né? Quando a gente fala que vai avaliar uma condição de dor desse paciente, ou quando você vai avaliar um tipo de tecido específico, a gente tem algumas variações. Eu vou falar aqui de forma bem resumida e, assim, extremamente simples, que é só para a gente não passar batido em relação a isso, tá? Referente a esses aspectos diferentes, quando a gente está pensando numa avaliação clínica, que está lá mobilizando para ver como que está o movimento do paciente, ou você está tentando testar se ele tem uma condição articular ou uma condição de tecidos moles, a gente faz isso de maneiras diferentes, né? Então, quando você está testando uma articulação, o que é o interessante? Eu quero testar aqui o cotovelo do paciente, eu quero ver o quanto ele dobra, o quanto ele estende. De forma passiva, você testa somente a articulação. Por quê? De forma passiva mesmo, o paciente está totalmente relaxado, você não tem nenhuma atividade muscular acontecendo nesse segmento. Então, quando você faz o movimento de flexo-extensão, você está observando um componente restritamente articular. O quão livre ou quão rígido essa articulação está.
Pensando que você não queira testar a articulação, você quer testar a condição dinâmica, talvez você queira fazer um teste para ver determinado músculo, a gente ou pede para o paciente fazer de forma ativa, livre, certo? Ou a gente, além disso, vem e põe uma resistência manual para ver o quanto de força ele gera e se ao gerar força ele tem uma resposta de dor ou não. Então, para avaliar tecido mole, a gente pede movimento ativo. Por quê? Dinâmico, né? Se você está observando a capacidade que o paciente tem de gerar força e se ele tem dor ao realizar determinado movimento. Então, movimento ativo avalia integridade de partes moles. Quando você quer avaliar a articulação, o paciente não pode ter nenhum tipo de atividade muscular e você vem, mobiliza, experimenta o quanto ele tem de amplitude, aí você está testando restritamente a articulação, tá? Daí, pessoal, vocês viram que a gente discutiu, né, aspectos diferentes de dor, né? Como que você avalia o seu paciente de forma cognitiva comportamental, assim. Então, como que esse paciente se apresenta para você e o que que você traduz da condição que você está enxergando naquele momento. De onde vem isso, né? A gente tem esse artigo do Tom Mayer, ele é de 2018, 2017, está aqui no cantinho. Foi feito, é um artigo norte-americano, do Texas, dos Estados Unidos. Só para vocês entenderem, esse núcleo aí de atendimento do Texas é um monte de profissional da saúde. Então, tem físio, fono, médico e por aí vai. E o que eles começaram a observar? Muitos dos pacientes que possuíam queixas biológicas, então o paciente chega para você e fala, meu ombro está doendo. Quando o clínico, né, nós fisioterapeutas ou o médico, ia avaliar esse paciente, fazia-se muitas perguntas para ele, para onde que a sua dor vai, qual é a característica da sua dor, de onde ela vem, quando que ela acontece, quando que ela para. Quando a gente unia todas essas informações, eles começaram a observar que muitos dos pacientes que tinham queixas reais biológicas eram queixas totalmente inexplicáveis. O que significa isso? A gente não conseguia falar que era articular, não conseguia falar que era muscular, testando, né? Testava tudo e nada dava positivo. Não conseguia falar que era uma radiculopatia, testava a parte neural, também não respondia. Então eles começaram a observar isso, que muitos dos pacientes que tinham um prognóstico ruim, eles tinham outros fatores que fugiam da parte biológica. E quando a gente testava o biológico desse paciente, tentava justificar a dor dele, biologicamente falando, a gente não conseguia. E aí eles começaram a entender e observar que esses pacientes tinham etiologia comum, tá? Só para vocês entenderem, ó, o que é uma dor que tem uma plausibilidade biológica, ou seja, o paciente descreve a dor para você e você consegue criar possíveis diagnósticos, e quando a gente está falando de uma dor que, anatomicamente falando, ela é totalmente ilógica. Aqui a gente tem dois exemplos de pacientes que rasuraram lá a área de dor, de acordo com o comando do fisioterapeuta, e aí nessa primeira imagem a gente vê, né, um quadro muito claro de radiculopatia, né, e uma irradiação para o membro inferior, na região posterior, que vai até o pé, um dermatomo muito específico, certo? Então, numa condição dessa aqui de dor, a gente consegue justificar a dor desse paciente, né? Essa dor está vindo lá das raízes nervosas desse segmento. Mas, e quando o seu paciente pinta, nesse formato aqui da segunda imagem, a área de dor dele? Né? Isso daqui não é proposital, tá? Os pacientes, eles pintam fora da área do corpo. Então, você vê que o paciente não tem nem percepção, propriocepção mesmo, não tem senso de posição do corpo dele em relação ao espaço. Ele não sabe onde começa, onde termina, ele se confunde, não entende os lados, a dor é difusa, e a dor vai para cima, e sempre que dói em cima, dói embaixo. E aí, numa situação dessa aqui de avaliação, o que a gente consegue entender? Este paciente, muito provavelmente, ele está dentro de uma etiologia que foge de padrões biológicos comuns. Isso daqui é o que a gente chama de uma dor anatomicamente ilógica, né? A gente não consegue dar um diagnóstico de radiculopatia, a gente não consegue dar um diagnóstico nem de radiculopatia lombar, nem de cervical, nem de ombro, porque tá tudo muito bagunçado, tá? Então essas são as diferenças de quando a gente fala de plausibilidade biológica.
E aí, o que eles foram observando, né? Os pacientes que tinham um prognóstico ruim, os pacientes que não melhoravam, fazia-se de tudo pelo paciente, tratamento fisioterapêutico, tratamento médico, medicamentoso, e esses pacientes entravam no looping de sempre dor, cronificava, não melhorava, através de avaliações mais amplas com profissionais da psicologia e, enfim, que avaliam mais essa parte cognitivo-comportamental, como estava na questão ali de observar qual é o comportamento do paciente, eles começaram a observar que esses pacientes eles tinham alguns aspectos em comum. Então, além da dor, que era a condição central dele, ele também tinha queixa de fadiga, ele também tinha alteração do sono, dormia mal, ele tinha alteração cognitiva, às vezes muita cefaleia, aspectos de ansiedade, depressão. E aí a gente começou a entender que esse paciente estava dentro de uma condição que pode estar relacionada com um tipo de dor diferente, né? Que é uma desorganização do sistema nervoso central, que é a sensibilização central, tá? Quando a gente soma, pessoal, todas essas características que a gente está vendo aqui dessa etiologia comum, a gente consegue entender que os pacientes que apresentam essas condições, eles se relacionam com aspectos de vulnerabilidade de enfrentamento, ou seja, esse paciente ele vai ter um prognóstico muito mais comprometido do que um paciente, por exemplo, de um trauma ortopédico grave. Consolidou o osso, fortaleceu, ganhou mobilidade, esse cara vai voar. Esse daqui, com transtornos de outros sistemas, ele vai ter mais dificuldade de enfrentamento em relação à situação que ele está vivendo, tá? E aí, não sei se vocês conhecem esse artigo, é um artigo muito clássico que explica vários tipos de dor. Eu vou passar aqui bem rapidamente, tá? Eu acho que é muito específico e que não cairia, mas a gente tem dor do tipo nociceptiva, que está relacionado a informações de nociceptores, né? Normalmente, pessoal, a dor nociceptiva está relacionada a inflamações ativas, a mecanismos irritativos, lesões teciduais propriamente dita, tá? É a dor de quando você bateu, inflamou, edemaciou, os nociceptores dessa periferia vão mandar informações de dor de que aqui está acontecendo um processo, está acontecendo uma lesão. Quando a gente fala de dor neuropática, a gente está falando de uma dor que está relacionada ao sistema somatosensorial, ou seja, aqui a gente está falando um pouco de sistema nervoso central, que a gente pode ter ou uma desorganização ou dores advindas de condições neurais propriamente ditas, tá? E a gente tem a dor do tipo nociplástica, que essa é a dor mais não digo complexa, porque hoje a gente entende muito bem sobre ela e já entendeu, já tem muitos recursos para tratá-la, mas é a dor que talvez a gente que vai com pensamento muito biológico vai apanhar mais para avaliar esse paciente. Por quê? É uma dor que já bagunçou o sistema nervoso central desse paciente, ou seja, ele tem uma grande informação de excitabilidade indo para o córtex cerebral, então ele tem uma informação de dor em potencial, essa informação ela está acontecendo de forma contínua, e o processo de inibição que a gente tem de inibir essa informação de dor para tentar diminuir o processo, ela está comprometida também. Então, o paciente tem muita excitabilidade em relação à dor e pouca capacidade de inibição. Esse paciente vai ter informação de dor o tempo inteiro. O tecido curou e ele está continuando com essa desorganização. Essa dor é a dor mais relacionada a algumas condições de saúde que tem um prognóstico mais dificultado ali, porque a gente sozinho não pode ter que não dar conta, tá? Como a fibromialgia, disfunções temporomandibulares, que está muito relacionada a comprometimentos cognitivo-comportamentais, estresse, cefaleia tensional, então dores advindas de algumas outras condições que interagem aí com esse problema de saúde, tá? E uma dessas condições de dor nociplástica é a dor lombar não específica, tá? Que é aquela dor crônica que vem, volta, que se mantém, que o paciente não consegue entender por que não melhora, tem dor há 10 anos. O tecido, às vezes, não tem nenhum tipo de comprometimento que seja relevante, né? Mas esse paciente continua com aquela informação de dor por conta dessa desorganização do sistema nervoso central, tá? E aí, o que é mais bacana, assim, de entender todos os tipos de dor e de, neste momento, ser um fisioterapeuta, é que, se vocês olharem, a recomendação de tratamento para todas essas dores, todas incluem o exercício. Para uma dor nociceptiva, o que a gente vai fazer para tratar exercício?
Para uma dor nociplástica, educação, exercício, massagem, manipulação, tem, mas ó, o exercício está lá. Para uma dor neuropática, exercício. Para fatores psicológicos sociais, exercício. Para condições motoras, exercício. Tá? Então, pensem que se vocês forem sei como que vocês podem ser questionados em relação a isso, mas lembrem-se sempre que a cinesioterapia ela é muito bem-vinda para qualquer tipo de dor, qualquer tipo de estágio de condição desse paciente, tá? Aí aqui tá o que que eu expliquei para vocês, ó, então ele tem um aumento da facilitação da informação de dor subindo para o córtex e um prejuízo ali na capacidade da gente inibir essa informação de dor. Então, muita estabilidade em relação à informação dolorosa e pouca capacidade de diminuir essa informação. E isso gera aí esse desarranjo do sistema nervoso central. E eu gosto muito desse quadrinho aqui da esquerda porque a gente observa o seguinte. Aqui a gente tem duas colunas, né? Uma que se refere à periferia e uma que se refere a condições centrais. E aí, o que ele quer dizer em relação a esses estímulos que são esses traçados coloridos? Às vezes a gente não tem nenhum estímulo periférico e nenhum estímulo central, e isso é igual ao paciente não ter dor, tá? Pode acontecer de você ter um estímulo periférico, não ter um estímulo central, e esse paciente vai ter dor. Tem alguma coisa apertando ele teve um corte, contusionou, tendinopatia, o que quer que seja. Então, é um estímulo periférico, ele não tem desarranjo do sistema nervoso central e isso gera dor. O mais interessante, pessoal, que eu queria que vocês gravassem aí na cabeça de vocês é a alternativa C aqui do artigo da Sluka. No exemplo C, a gente tem um paciente que ele não tem dor periférica, ele não tem estímulo periférico de dor, ele tem desarranjo central, e isso é igual a dor. Ou seja, não necessariamente o seu paciente precisa ter uma lesão tecidual para ter uma informação de dor ativa no córtex, tá? E tudo isso faz parte de um modelo que a gente fala muito desse modelo hoje, mas é um modelo extremamente antigo, ele tem mais de 40 anos, tá? Que é o modelo biopsicossocial, escrito pela Gwendolen Hill nesse artigo, onde a gente entende que o paciente tem aspectos biológicos, tem aspectos psicológicos e tem aspectos sociais. E dentro de uma avaliação e de um plano de tratamento e de uma visualização de um prognóstico, a gente tem que considerar os três sistemas desse paciente, biológico, psicológico e social, para a gente ter uma melhora aí, uma melhora da condição de prognóstico dele. E aí a gente observa o quê aqui? Às vezes esse paciente vai vir com um quadro biológico muito mais significativo do que social e psicológico. Às vezes não, às vezes a condição de dor dele pode estar relacionada muito mais a um aspecto social do que biológico e psicológico. E às vezes ele tem uma condição muito mais psicológica do que social e biológica. Tudo isso a gente tem que entender. Hoje a gente tem várias ferramentas, vai ter uma questão aqui que questiona algumas ferramentas, eu vou mostrar para vocês. A gente tem várias ferramentas que nos norteiam em relação a isso, a tentar identificar se esse paciente tem ou não aspectos psicológicos sociais que podem interferir no seu tratamento fisioterapêutico, tá? Inclusive, pessoal, esse Tom Meyer aqui, que eu estou falando, que eu mostrei para vocês aqui, desse artigo, ele desenvolveu um inventário de sensibilização central, que é um questionário que avalia que dá um cutoff, né, que é uma nota de corte, então, se esse paciente pontua 40, ele tem uma probabilidade maior de ter sensibilização central. Se ele pontua abaixo de 40, a gente entende que ele não tem sensibilização central, tá? É um questionário simples que a gente aplica na clínica para tentar identificar essa condição no paciente. Qual a importância da gente identificar isso? Se a gente entende que esse paciente tem um comprometimento multifatorial, que não está relacionado só à parte biológica, ele precisa de um tratamento multimodal também, né? E multiprofissional, muitas vezes. Então, a gente entende que a nossa parte é muito importante, mas que talvez ela sozinha não evolua esse paciente para um prognóstico de excelência, de tratamento concluído e perfeito resultado de desfecho. Às vezes não, tá? A gente tem que inserir aí outros profissionais da saúde que podem auxiliar essas condições junto com a gente desse paciente, tá? Tudo bem até aqui, pessoal, nessa questão? Vocês estão aí? Tá sim, por mim tá tranquilo. Beleza. Tá, eu vou na próxima aqui então, tá? Vou ler aqui, vou dar um minutinho para vocês. Eu vou ler com vocês, que eu acho que talvez seja melhor.
Ó, lombalgia é a disfunção musculoesquelética mais prevalente no mundo, contribuindo com os elevados custos da saúde pública, muito. Acho que é a principal, segundo o Global Burden of Disease. Aí ele vem aqui, ó. Atualmente, os tratamentos baseados na realização de terapias ativas, por meio do estímulo à realização de exercícios, a gente acabou de discutir isso do questionário da SLUCA, do artigo da SLUCA anteriormente. Então, o tratamento ativo que relaciona o exercício, ele apresenta melhores resultados funcionais, principalmente em condições crônicas, tá? Desta forma, à medida dos resultados obtidos pelo tratamento, implementação não deveria apenas ser relacionado à diminuição da dor, mas também na melhora da resistência muscular e da função. Então, os recursos utilizados na avaliação fisioterapêutica de um paciente com lombalgia para estabelecer sua cronicidade, nível de incapacidade e a resistência muscular da coluna lombar são, respectivamente. A gente vai procurar, então, pessoal, uma questão que tenha o nível de cronicidade, ou seja, o que torna uma dor crônica? O tempo, certo? Então, a gente vai procurar uma informação aqui nas alternativas que estabeleça o quão crônico esse paciente está, que estabeleça o nível de incapacidade dele e que estabeleça quanto ele tem de dor muscular desses músculos avaliados aí, ou abdominais, ou os extensores. A gente vai procurar algum teste que tenha incluso a avaliação desse músculo, desse grupo muscular, tá? Então, dor lombar com mais de 5 dias, dor aguda, certo? Utilização do teste de caminhada de 6 minutos e teste de Trendelenburg. Se a gente for, vou voltar aqui para a gente só entender a ordem. O que a gente está procurando? Cronicidade, nível de incapacidade e resistência muscular, nessa ordem. Dor lombar com mais de 5 dias, a gente entende que é uma condição aguda. Utilização do teste de caminhada de 6 minutos avalia incapacidade, mas a gente está avaliando mais uma atividade funcional apenas, certo? E o teste de Trendelenburg avalia a força, a integridade principalmente do músculo glúteo médio. E aqui a gente está falando de coluna lombar. Então, acho que não colocaria essa. Aí na alternativa B, dor lombar com mais de 4 semanas, é um quadro bem específico. Passou de 4 semanas, a gente tem uma condição do tipo subaguda. Aí, para avaliar a incapacidade, utilização do teste Time and Go e o teste de Thomas. Pessoal, até aqui, ó, dor lombar com mais de 4 semanas, o paciente está subagudo. Utilização do teste Time and Go é um teste funcional que a gente poderia ver, apesar de ser uma atividade específica, a gente vai ver ali qual é a condição do paciente. Mas o teste de Thomas, ele avalia encurtamento do reto femoral. Então, foge muito do que a gente está procurando, que a terceira coisa que ele está solicitando no enunciado é observar a capacidade de força dos músculos da coluna lombar. Aí na C, dor lombar com mais de 12 semanas, crônico, muito claro, né? Passou de 12 semanas, a gente tem uma cronicidade. Utilização do questionário Roland-Morris, eu não sei se vocês conhecem esse questionário, eu vou apresentar ele para vocês aqui agora, mas é um questionário que avalia exatamente incapacidade, está no título assim, avaliação de incapacidade. E o teste de Sorensen, que é aquele teste que o paciente deita de decúbito ventral, com o tronco fora da maca, só a perna na maca, e ele tem que ficar em isometria, segurando com os músculos extensores da coluna o tronco. Tá perfeito esse, você entendeu a cronicidade do paciente, você entendeu a incapacidade dele com o questionário, e você fez o teste que avaliou exatamente o grupo que se relaciona diretamente com a coluna lombar, que são os eretores, tá? Então, essa é a resposta correta, mas vamos ler as outras. Ó, dor lombar de até 6 semanas, um quadro subagudo, né? Utilização do questionário de McGill, não sei se vocês conhecem esse questionário, mas é um questionário que avalia só dor. Minha dor é enfacada, minha dor é em formigamento. Vou mostrar para vocês ele aqui também, mas é um questionário de dor, tá? Então ele não avalia a incapacidade. E o teste de Schober, eu coloquei aqui, deixa eu só lembrar qual que é. Tá. Eu vou explicar para vocês ele é bem específico, eu vou explicar lá atrás, mas o teste de Schober, ele avalia muito a mobilidade da coluna, que você vai ver o quanto de flexão esse paciente faz. E a alternativa E, ó, dor lombar com mais de 10 dias, agudo ainda, né?
Utilização do questionário Osu-Estre. Pessoal, o Osu-Estre, assim como o Roland Morris, avalia incapacidade, tá? Então, essa resposta até aqui, ela também seria adequada. E teste de levantar e sentar para avaliar músculos da coluna lombar, acho que está errado, né? Que teste de sentar e levantar também é um teste funcional, você está avaliando a capacidade do paciente realizar exatamente essa função. Então, a ordem aí, até uma pegadinha boa, mas pela ordem do que ele solicita no enunciado e de como está descrito na alternativa, essa resposta está incorreta, tá? E aí, só para a gente esclarecer aqui os questionários que eles apresentaram, caso vocês não conheçam. Esse daqui é o Roland Morris, é um questionário extremamente utilizado para avaliar incapacidade. Então, ele lista algumas questões e o paciente ele vai colocar um xizinho aqui no início se ele se identifica com essa informação. Por exemplo, eu fico em casa a maior parte do tempo devido à minha dor na coluna, faltou dor aqui. Se ele se identifica com isso, ele vai lá e põe um check, concordo. Eu mudo de posição frequentemente para tentar aliviar minha coluna. Ah, faço isso, check. Então ele vai marcando o que ele acha que tem sentido para ele. No final, a gente tem um score que pode pontuar o paciente de 0 a 24, porque são 24 questões, tá? E aí a gente tem aqui, quanto mais próximo a pontuação de 24, maior a incapacidade desse paciente. E a nota de corte, então a gente considera que esse paciente não tem incapacidade importante se o paciente pontua 14. 14 para baixo, tudo bem. Mais perto de 24, ultrapassando 14, quanto mais alto esse valor, a gente entende que esse paciente está mais incapaz, funcionalmente falando, tá? Pessoal, esse aqui é o Usu-Estre, ele é muito semelhante, ele vai dando sessões e ele vai discutindo coisas parecidas com questionário de qualidade de vida, por exemplo. Então, como que é a intensidade da dor desse indivíduo, como que ele faz para os cuidados pessoais das atividades de vida diária, como que ele se sente ao levantamento, à caminhada, ao se sentar, tá? E aí a nota também. Quanto mais alto o valor, mais incapaz o paciente é. Esse aqui é o questionário de McGill, que a gente estava discutindo. Ó, avaliação do padrão da dor. O paciente ele vai te caracterizar de forma qualitativa como que é a dor dele. Então, não tem nada a ver com incapacidade desse questionário, tá? E aqui estão os testes que a gente viu no enunciado. Ó, o teste de Thomas avalia encurtamento do músculo... É errado falar quadríceps, tá? Porque se a gente identifica aqui uma flexão de quadril, a gente entende que é só um ventro do quadríceps, que é o reto femoral. Então, o paciente puxa a perna, e se a perna que está em extensão na maca, ela flete o joelho e o quadril, a gente entende que esse músculo está encurtado. Esse daqui é o teste de Sorensen, que é o que eu falei para vocês. Ó, o paciente está fazendo isometria só com os eretores da coluna, ele está fixo, preso aqui na maca, então ele está sustentando só com os eretores. É um teste muito bom para a gente observar a capacidade de força desse grupo muscular. E esse aqui é o teste de Schober. Se a gente for observar, ó, a gente tem que anotar, fazer 2 marcações no paciente. Então, a primeira marcação que você vai fazer é lá na base, na região da espinha ilíaca posterior superior. Você faz um traço, conta 10 centímetros na régua, faz outro traço. Quando o paciente flexiona, ele tem que ter pelo menos 15 centímetros de distância entre um traço e outro, porque a pele ela vai se estender durante o percurso, né? Por conta da mobilidade da coluna lombar. Então, se esse valor ele é inferior a 15 centímetros, a gente entende que o paciente tem uma limitação no arco de movimento de flexão, tá? Tudo bem, pessoal, nessa questão? Espero que vocês estejam aí. Deixa eu ver aqui. Tudo. Estão aí, né? Beleza. Vou voltar aqui. Tá. Aqui é uma questão de eletro, tá? A gente vai discutir aqui ondas curtas de forma bem breve. Pessoal, ondas curtas é algo que a gente acho que vê muito pouco, né? Pouquíssimas clínicas têm, a gente discute isso na graduação, mas a gente usa bem pouco mesmo. Mas, de certa forma, se você souber usar, ele tem sua utilidade e se torna relevante desde que você tenha critério para usar, tá? Então, a gente vai discutir em relação a isso. Não sei o que vocês se lembram em relação a isso. Até coloquei um slide aqui para vocês relembrarem um pouco como funciona o aparelho, tá? Então, a questão é essa, ó. Um paciente apresentando lombalgia do tipo crônica, compareceu à fisioterapia para tratamento. Durante a avaliação fisioterápica
terapêutica, observou-se presença de espasmo da musculatura lombar. Optou-se pela utilização de ondas curtas pré-cinesioterapia, ou seja, antes do paciente fazer exercício. Qual condição das alternativas abaixo aí contraindica o uso desse recurso terapêutico em pacientes com lombalgia? E aí a gente tem as alternativas de A e E. Alternativa A, dor. B, áreas com isquemia. C, rigidez muscular. D, presença de pontos gatilho miofaciais. Ou E, contratura das articulações interapofisárias. De modo geral, essa questão eu acho que todo mundo tiraria de letra, né? Porque ela tá muito clara, assim. A maioria das alternativas estão falando de condições musculares. E o próprio enunciado diz que esse paciente tem uma condição muscular e que a primeira utilização, o primeiro pensamento de utilização foi exatamente ondas curtas. Então, não está errado você pensar isso. Ele pode ajudar nessa condição muscular. Então, rigidez muscular, presença de ponto gatilho e contratura das articulações, nenhuma dessas está errada. Para um paciente que tem dor crônica, é errado você usar calor? Não. Para um paciente que tem dor aguda, sim. Crônica, não. Então, A também não. A resposta correta aqui seria a resposta B. Pessoal, por quê? Se você tem uma área de isquemia, ou seja, você tem lá o vaso, em algum trajeto desse vaso, você tem uma diminuição do lume, né? Ele está colabado lá. E aí você gera um calor que pode dilatar o vaso onde ele não está isquêmico, né? Onde não tem a isquemia, e você pode formar um trombo ali. Esse é o perigo dessa condição, nessa situação que a gente está visualizando aqui das alternativas, tá? Aí eu fiz uma listinha, eu peguei lá na referência do livro de eletroterapia, só para vocês terem fácil, assim, se vocês forem revisar e tudo mais, tá aqui a listinha do que é contraindicação para ondas curtas. Então, áreas isquêmicas, inclusive era a primeira lá da lista, doença vascular periférica, implante de metal, se você esquenta esse implante, você queima o paciente, tá? Então, sempre perguntar se esse paciente tem algum tipo de material de síntese, se ele usa marca-passo, que isso pode desregular também a função do marca-passo. Hemorragia, isso tudo a gente já, né, mas fica mais fácil, assim, alguns aspectos a gente lembra com mais facilidade. Hemorragia, tumor, febre, a gente sabe que não, porque pode ter ou condições infecciosas, né, e a gente pode acelerar esse processo. Tumor, você pode acelerar o condicionamento ali de crescimento dele. Hemorragia, você pode piorar essa hemorragia porque você está dilatando os vasos. E quando a gente pensa em alterações sensoriais, você não pode usar calor em um paciente que não sabe referir a sensibilidade dele periférica ali na pele. Você sente minha mão? Você sente minha mão passar na sua mão? Não sinto, ou sinto menos. Ou seja, se você põe alguma coisa muito quente aqui, ele pode se queimar e nem perceber, tá? Só tirar aqui o barulho do celular. Não sei se vocês se recordam, não sei se todos viram também na graduação, esse aqui é o aparelho de ondas curtas, muito semelhante ao micro-ondas, tem até os mesmos desfechos clínicos, mas o calor acontece por formas totalmente diferentes, tá? Nessa condição de ondas curtas, a gente está falando de uma energia elétrica de alta frequência que gera um calor ali através de uma transmissão de rádio. Esses dois botões aqui, pessoal, embaixo a gente tem o valor de 0 a 8, que é onde a gente escolhe a intensidade que a gente vai usar nesse paciente. Quanto mais alto, maior a intensidade. E nesse aqui de cima, a gente fica tentando como se fosse achar a frequência boa ali para ouvir a rádio mesmo, sabe? A gente vai ficar tentando ajustar. Aí aqui a gente vai conseguir, nesse monitor dos quadradinhos, a gente visualiza quantos pontinhos tem aceso. Quanto mais estiver aceso, mais sintonizado, mais possivelmente está passando o calor ali de forma precisa, tá? Esse calor, ele atinge uma profundidade de cerca de 2 a 5 centímetros. E aí, na questão D, a gente está vendo lá, tá falando presença de pontos gatilhos miofaciais. E aí eu não sei se vocês entendem a diferença de uma contratura, né, um tender point, um ponto sensível, versus um ponto gatilho. Eu não sei se vocês já tiveram isso em algum momento, mas eu queria esclarecer até para vocês conseguirem entender melhor as questões, caso vocês tenham questões semelhantes a essas. Pessoal, contratura ou um tender point, você vai palpar lá o paciente, encontrar uma região mais espessa, com uma textura diferente, normalmente mais duro. Você palpa e o paciente te refere dor. Essa dor, ela pode ser local, então palpei,
Dói onde? Dói só aqui onde está minha mão? Dói só aí onde está sua mão. Mas essa dor pode ser irradiada, na verdade, referida para uma outra região. Irradiada não, referida para uma outra região. Ou seja, você aperta aqui e dói no dedo. Você aperta os músculos da face, por exemplo, aperta o masseter, dói retroorbitário, dói frontal. Você aperta o temporal, dói na frente, dói em todo o frontal, dói atrás do olho. Isso é ponto gatilho, que é quando você, avaliando ali o paciente, você palpa o paciente e a dor ela é referida em outra região do corpo, tá? Então, só para vocês lembrarem que, e também não, isso não é um nó, né? O paciente fala muito, meu nervo tá entrevado, nossa, tô cheio de nó. Ou é contratura, tender point, ou é um trigger point, que é um ponto gatilho, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? A gente vai falar aqui da próxima questão. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Então, Tudo bem. também sobre... Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Se não, pode prosseguir. Tá bom. Eu ouvi alguém chamando. Então tá, vou ler de novo com vocês, tá? Os exercícios terapêuticos são escolhidos de acordo com o quadro clínico do paciente, agudo, subagudo, crônico. Pessoal, eu falei sobre os tempos aqui, né? Se vocês não conseguiram anotar, me chama, porque isso é muito importante. A cronicidade está relacionada ao tempo, e é importante vocês saberem isso através do tempo em semanas, tá? Então, se vocês não entenderam, podem me perguntar, que depois a gente faz eu marco aqui para vocês terem também, a gente pode conversar sobre isso. Então, os exercícios terapêuticos são escolhidos de acordo com o quadro clínico do paciente, nas condições agudo, subagudo ou crônico, e a evolução clínica ao longo das sessões de fisioterapia. A escolha adequada do tipo de exercício, passivo, ativo ou resistido, contribui para a melhora do quadro clínico desse paciente em diversos quadros de lesões musculoesqueléticas. No caso da dor lombar, por exemplo, o exercício ele é indicado em todos os quadros clínicos, tendo o paciente que ser monitorado quanto ao seu medo de realizar o movimento, estimulando a avançar de exercícios mais leves, sem carga, a exercícios mais intensos e com carga. Pessoal, sério, para dor lombar, a Unifesp tem os meus aplausos para as questões relacionadas a esse tema, porque por mais que a gente veja muitas questões que a gente fica, nossa, não tem sentido, as questões de lombar, elas estão bem atualizadas de acordo com a literatura, você viu? Aqui a gente está falando de forma, né, entre linhas, assim, a gente está falando de cinesiofobia, que é o medo do paciente realizar o movimento, a gente está falando de exposição gradativa, que é você ir estimulando o paciente de forma leve a evoluir nos exercícios, que podem ser no início passivos, passivo assistido, ativo, resistido. Então, eles passearam assim em todo o contexto que a gente vê hoje de dor lombar. Considerando o quadro clínico de dor lombar aguda e crônica, assinale a alternativa que melhor orienta a realização de exercícios em que condição. Estava exatamente assim lá, mas deve ser para essas condições, tá? Então, na fase aguda, o paciente deve fazer repouso. Aqui já está errado. Nenhum paciente o repouso do paciente na dor aguda é se ele tiver uma dor muito significativa e é um repouso muito mínimo, tipo, no máximo um dia. Não existe você falar para o paciente que numa condição qualquer de dor, ele tenha que fazer repouso, tá? Já na fase crônica, deve-se revezar entre repouso e diversos tipos de exercícios. De novo, se o paciente não fica em repouso nem na aguda, que é quando está doendo muito, ele não vai ficar em repouso na crônica, certo? Então, não tem repouso para paciente de dor lombar. Podendo realizar modalidades diversas, como pilates, cinesioterapia e RPG. Até aí, ele pode fazer qualquer um desses de fato. Mas a questão inteira para cima está errada. A questão não, né? A opção de resposta. Aí a B. Na fase aguda, o paciente deve fazer repouso e evitar qualquer tipo de exercício. Só até aqui já descartaria, mas vamos ler até o final. No quadro crônico, a terapia por exercício é recomendada e deve ser mantida apenas com alongamentos. Pessoal, alongamento é uma conduta que praticamente não serve para nada. Então, não, estou completamente errado essa questão, tá? Se o paciente tem que fazer exercício, ele tem que fazer exercício aeróbico e anaeróbico. O alongamento, ele não diminui dor, ele não relaxa o músculo,
isso tudo é crença, tá? Que a gente tem que quebrar, pelo amor de Deus. Então, alongamento, não. Qual é a situação que você vai fazer um alongamento no paciente? Uma fasciite plantar, que tem que alongar a face. Paciente que tem a diminuição da amplitude de movimento, porque o músculo está encurtado. Se o músculo está encurtado, alongamento. Em qualquer outra situação, não tem por que fazer. Alongamento não aquece antes de fazer exercício físico, o paciente fica lá se alongando, tal, porque é recomendado diminuir risco de lesão. Isso é mentira, isso é balela. Não existe isso, tá? C. Na fase aguda, o paciente deve realizar exercícios regulares, manter-se ativo, não sendo necessário realizar terapia por exercícios. Correto. Você não precisa dar uma mega carga, um programa extenso de exercício. Não. Se ele está numa condição aguda de dor, ele tem que se manter ativo. Você só não pode dar informação para ele de repouso, porque ele vai adorar ouvir isso e isso vai prejudicar muito a condição dele. Então a gente tem que tirar a crença de que não se movimentar é melhor, porque não é melhor. Então é importante ele se manter ativo e não necessariamente ele tem que fazer exercícios pesados, certo? E aí, continuando aqui, ó, muito embora a terapia por exercícios possa ser recomendada na fase crônica, essa questão está corretíssima, tá? Mas vamos ler as outras, ó. Na fase aguda, o paciente deve revezar entre repouso e exercícios de fortalecimento abdominal, específico, né? Tipo, só o abdômen, abdominal. Não, né? A gente sempre trabalha quadrante inferior, glúteo máximo, eretores, não é só abdominal. E aí, continuando, na fase crônica, a fisioterapia convencional não é recomendada. Eu não entendi exatamente o que se... Porque é muito amplo falar terapia convencional, né? Tá falando o quê? Daquela condição passiva, do que a gente mais encontra por aí, que é muito tratamento passivo. Realmente, na fase crônica, uma terapia convencional, uma fisioterapia convencional, de muita analgesia, terapia manual, ela não é recomendada mesmo, tá? E aí, a E, né? Na fase aguda, o paciente deve ser orientado a realizar exercícios regulares, como caminhada, ok, um aeróbico, né? E não deve fazer repouso. Não é necessário realizar fisioterapia em nenhuma das fases aguda ou crônica. Eu não vou nem, né, discutir que porque tudo que está escrito em cima, pessoal, o paciente deve ser orientado a realizar exercícios. O paciente deve ser orientado. Isso é educação. Você conversar com o paciente, orientar, tirar a crença, colocar ele dentro de um programa de atividade semanal, diária, o que quer que seja. A educação é fisioterapia, isso já é tratamento. Não é que você tem que colocar a mão no paciente, dar um exercício para ele para falar que você fez fisioterapia com ele. Não. A educação, a conversa, tudo isso está dentro do pacote, assim. Então, totalmente errada essa questão, tá? E aí, para a gente discutir sobre isso, eu trouxe o guideline de dor crônica de lombar. Eu vou discutir de forma bem breve, mas quando a gente pensa, primeiro, em anamnese, né, o primeiro exame lá, a avaliação desse paciente, a gente entende que a gente tem que, de cara, identificar bandeiras vermelhas, principalmente. Não sei se todos vocês conhecem as red flags e as yellow flags, que são as bandeiras vermelhas e amarelas. A gente vai discutir elas aqui um pouquinho mais para frente. Entre todas as diretrizes que está dentro desse artigo aqui, a maioria deles trazia o teste de elevação da perna reta, que é o teste de Lazegue. Pessoal, o teste de elevação da perna reta, ou SLR, é o movimento de extensão, o movimento do membro inferior com a perna estendida, com o joelho estendido, tá? Lazegue ou SLR se referem meio que ao mesmo tipo de movimento. Então, o que eles recomendam de avaliação? Lazegue, porque avalia a radiculopatia, né, comprometimento lá das raízes que saem no nervo ciático. Avaliação de força, reflexos e sensação. Reflexo avalia a lesão de motoneurônio inferior e sensação as condições de dermátomos e miótomos, tá? De modo geral, todas as diretrizes, elas não recomendam a solicitação de exame de imagem desse paciente de forma contínua. Ou seja, isso é muito caro para o serviço de saúde, né? Uma ressonância tem seu valor e não é barato. E a gente solicita muito isso para o paciente, sendo que normalmente ele não tem uma condição muito grave que precisa ser observada de perto. E normalmente, quando o paciente recebe o resultado do exame, ele fica com muito mais medo do tratamento, porque sempre tem muita alteração estrutural em todo mundo. Se eu fizer uma ressonância em cada um de vocês aqui, a gente vai encontrar muitas alterações estruturais. Não necessariamente todo mundo que tem alteração vai ter dor. Então, para o leigo, para o paciente, ele lê
esse resultado de exame nem sempre é bom pensando no prognóstico do tratamento dele, tá? Por isso que isso não é mais recomendado. Olha que louco. Não é mais recomendado a gente ficar discutindo o exame de imagem com o paciente, mostrando para ele a lesão do exame, sabe? Falar para ele ir no médico, vai lá no seu médico, pede uma ressonância. Isso não é recomendado. A não ser que o paciente tenha uma red flag, que é o que a gente vai discutir. O que é uma red flag, pessoal? Red flag ou bandeiras vermelhas são condições graves de saúde. O paciente teve um histórico de trauma, então sofreu um acidente, caiu, ele tem dor constante que só piora, nunca melhora, nem com repouso, nem com medicação. Tem histórico ou tem suspeitas na família, histórico familiar ou histórico antigo, né, de tumor, cânceres, né, infecções ou distúrbios inflamatórios, faz uso de corticosteroide, teve febre traz pra gente sinais de infecção. Perda de peso sem fazer dieta, sem mudar a alimentação, também são fatores que podem estar mostrando um diagnóstico de alguma doença mais importante desse paciente. Abuso de drogas, imunossupressores, sintomas neurológicos generalizados, né? Então, paciente que muita alteração de sensibilidade ou está deambulando, perde o controle da perna e cai, porque a perna falha, né? Ou a motricidade está comprometida. Esses são fatores importantíssimos. A deformidade estrutural, então, se olhou o raio-x do paciente, tem uma mega fratura, vértebra colabada. As idades também influenciam, né? Então, pacientes com uma idade inferior a 20 anos, é incomum você pegar um adolescente, uma criança com dor lombar. Pacientes com idade superior a 55 anos também é um pouco incomum. Então, a gente, dentro de 20 a 55 anos, é extremamente comum ter dor lombar. Então, a preocupação é menor. Fora dessa faixa etária, a gente tem que ficar um pouco mais atento, tá? E a síndrome da caldequina, que os sintomas sempre vão estar aqui na região dos adutores. Alteração de sensibilidade, sabe? Sensação em cela. A paciente vai se higienizar, não sente a região íntima quando passa o papel, enfim. Essas são queixas importantíssimas que podem estar relacionadas a condições graves de saúde, tá? Mas, se o paciente não tem nenhum desses sinais, o tratamento ele é multimodal e ele é clínico, sim, não precisa ter medo de mexer nesse paciente, tá? De modo geral, pessoal, 80% dos pacientes apresentam pelo menos uma red flag. Desses 80%, apenas 1% tem um distúrbio grave. Então, realmente, a dor lombar, ela não precisa ser tão investigada como a gente pensa na clínica, né? Assim, do ponto de vista de que será que esse paciente tem? Será que é grave? Será que não é? Sabe? Não, porque normalmente não é grave, normalmente o prognóstico ele é melhor quando a gente não potencializa essas queixas, essas dúvidas no paciente, tá? Então a gente tem que fugir um pouco em relação a isso. E aí a gente tem também as bandeiras amarelas. Eu vou explicar de forma bem sucinta, mas bandeira amarela está relacionada a condições psicológicas, ou seja, crenças negativas, paciente que tem ansiedade, paciente que tem depressão, paciente que relaciona o exercício a uma condição que prejudica a dor dele, ou seja, eu faço fisioterapia há 10 anos, eu não melhoro, eu não vou melhorar. Isso é uma crença que vai prejudicar o seu tratamento. Às vezes ele passava lá na fisioterapia do convênio, que é horrível, e ele passa hoje com você, que é um especialista, um residente, estou profetizando aí na vida de vocês, que tem um conhecimento clínico muito mais forte, que observa melhor o paciente, sabe como tem que tratar, diferente do outro físico que ele passou, só que ele já chegou para você com uma crença de que fisioterapia não serve para nada, não resolve. Isso é ruim para o seu prognóstico. Quebrar essa crença do paciente é muito difícil. Comportamento da dor inapropriado, então esse cara vai te falar, não vou fazer exercício porque exercício me piora, se eu correr vai machucar, se eu der carga vai piorar, e nada disso é verdade. Então essas crenças são um problema na hora de reabilitar. E é importante a gente identificar porque o prognóstico do paciente ele fica meio comprometido em relação a isso, tá? E aí, pessoal, de modo geral, de novo, a gente tem outro guideline falando que o tratamento para esses pacientes, padrão ouro, é exercício. Manipulação articular, né, que é terapia manual e acupuntura, mas exercício é o primeiro. A primeira linha de tratamento da fisioterapia ortopédica é sempre o exercício, tá? E aí essa é a última questão, que é sobre a artrite reumatoide. De cara, eu quero falar para vocês o seguinte. A artrite reumatoide é uma doença reumatológica, reumatoide, certo? Sistêmica, que a gente tem a agressão ali do tecido cartilaginoso por conta do sistema imune do paciente, que começa a entender que o agente agressor, que começa a destruir ali
a cartilagem, esse tecido. E aí a gente tem a osteoartrite, que a caracterização é muito semelhante, mas a gente está falando de um paciente que tem um desgaste cartilaginoso por conta de alterações comuns, que pode ser o envelhecimento, ou porque ele teve um trauma que comprometeu a cartilagem, e essa lesão foi aumentando e ele foi gerando, desenvolvendo ali uma osteoartrite precoce, tá? Então essas duas doenças, elas são diferentes, apesar de serem semelhantes às características articulares. A artrite reumatoide, ela sempre é difícil falar isso, mas ela é muito mais severa, assim, é muito mais visível quando o paciente tem a artrite, a osteoartrite já um pouco mais branda, tá? E aí vem a questão, ó. A artrite reumatoide, ela costuma comprometer as pequenas articulações distais das mãos e dos pés, situando-se em torno de 90% dos casos de incidência. No punho, observa-se luxação dorsal da cabeça da ulna, desvio radial do carpo e discreta anquilose em flexão. O mecanismo de deformação dos dedos será identificado segundo o tipo de alteração. A deformidade, conhecida como dedo em pescoço de cisne, lembram disso? O paciente que tem a mão que começa a se deformar por conta da lesão, né? Então, não sei se vocês já viram isso, mas o paciente ele tem flexão da metacarpofalangiana, hiperextensão da falange média, e aí a ponta do dedo fica assim, ó. Por isso o pescoço de cisne, tá? Aí ele pede a característica desse comprometimento. Então, tem lá as alternativas, ó. Flexão da articulação metacarpofalangiana, sim. O paciente ele não consegue fechar a mão quando isso evolui muito gravemente, tá? Hiperextensão da interfalangiana proximal, verdade. O meio do dedo fica estendido. E flexão da interfalangiana distal, verdade também. A ponta do dedo fica fletida. Em uma fase avançada, representará um déficit funcional importante, já que impedirá a flexão completa dos dedos, tornando impossível fechar a mão, tanto ativo quanto passivamente. Acabou que eu expliquei e acabei dando a resposta. Então, dedo de cisne, pessoal, o dedo fica rígido do paciente, tá? Ele perde a mobilidade mesmo. Como a mão fica em flexão da metacarpofalangiana, ele não vai conseguir fechar a mão. A gente precisa das 3 articulações fazendo flexão para a gente conseguir aproximar aqui a ponta na parte palmar da mão. Ele não vai conseguir fazer isso, tá? Aí as outras alternativas, flexão da articulação metacarpofalangiana, hiperflexão da interfalangiana proximal. Hiperflexão, não. Aí vamos para de baixo já. Flexão isolada da articulação interfalangiana distal, que conduzirá a uma perda da extensão ativa. Isso é verdade. No primeiro momento, haverá uma sinovite da interfalangiana distal, que dará lugar, num segundo momento, ao alargamento progressivo do tendão extensor, impossibilitando a extensão dessa articulação. O que alarga, pessoal, vocês veem que o dedo fica mais grosso, fica deformado, são os teófitos marginais da articulação. Então, o osso ele vai se adaptando, ele vai ficando mais largo, assim. É igual no joelho, é igual no quadril. Não é o tecido mole que se alarga, né? É a tentativa do osso de se estabilizar dentro daquela condição. Então, ele vai formando osso novo ao redor da articulação. Por isso que fica maior ali quando você olha para o dedo do paciente, as articulações estão bem mais largas. Aí a D, hiperextensão isolada da articulação interfalangiana distal, não é uma hiperextensão, não é isso aqui, é isso aqui, então tá errado também. Qual que eu tô? AD, né? E uma perda da flexão ativa. No primeiro momento, haverá uma sinovite da interfalangiana distal, que dará lugar, num segundo momento, ao alongamento progressivo do tendão extensor, também não, tá? Impossibilitando a extensão dessa articulação. Então, é isso. Acho que essa ficou clara também para entender, né? Pessoal, a gente terminou a parte de ortopedia e trauma. Eu me coloco à disposição de vocês por e-mail. Não sei se vocês têm um grupo, aluna foi minha aluna. Ela pode passar meu telefone para vocês, pode passar e-mail, não tem problema nenhum. A Luana também, tá? Me coloco à disposição para conversar com vocês qualquer tipo de dúvida. Se vocês forem prestar HC, Santa Casa, quiserem me questionar em relação a alguma coisa, eu tô bem aberta também em relação a isso. E se vocês forem rever todo esse tipo de material que a gente disponibilizou aqui e vocês, sei lá, tiverem dúvidas ou pensarem em questões que podem acontecer de aparecer também, vocês
tiver vontade, necessidade de discutir sobre qualquer doença que não foi dita, qualquer condição ortopédica que não foi explícita aqui nessas 4 aulas, eu também me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigada por esse tempo com vocês. Desejo muita boa sorte e muito sucesso, tá bom? Obrigada, É isso. Tami, por hoje, por essas aulas aí que você deu pra gente. Eu acho que enriqueceu bastante o conhecimento de todo mundo. Aí quem tiver dúvida, procura ela. Ela é um amor de pessoa e eu tenho certeza que ela vai responder vocês com prontidão, tá bom? Obrigada, viu, Tami? Obrigada, Luma. Parabéns, viu? Pelo seu R1. Obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal.